Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui para o canal depois de alguns meses sem gravar nada. E agora eu volto com uma temática, com uma playlist um pouquinho diferente das outras. Essa aqui vai ser uma playlist mais específica, que eu vou falar somente sobre bioquímica clínica. Pessoal, eu também estou com novidade. Vocês estão vendo aqui no cantinho esse QR Code. Esse QR Code, se vocês apontarem a câmera do celular, vocês vão encontrar mais informações sobre mim, né? E também muito material, livros. Vocês vão achar uma biblioteca virtual, né? A minha biblioteca virtual que eu estou compartilhando com vocês. E lá tem livros de várias áreas, né? E é um drive que está dividido em pastas. Cada pasta é uma disciplina diferente. Então, vale a pena vocês acessarem para vocês verem esses livros. Vocês podem baixar, imprimir, enfim, ser feliz. Para quem chegou aqui no canal agora, eu sou o professor mestre Hudson Pimentel Costa, sou biomédico, né? Sou especialista em biologia molecular e celular, sou pós-graduado em segurança alimentar e nutricional pela Unesp de São Paulo e sou mestre em tecnologias sustentáveis pela Unilab aqui do Ceará. E como eu falei para vocês, nós, nesse momento, vamos falar sobre uma disciplina que, particularmente, eu gosto bastante, né? Como analista clínico, a disciplina que eu tenho ciência que vocês também, futuros analistas, técnicos, enfim, vocês que vivem o laboratório, vão precisar em algum momento da vida. Seja ela para trabalho, seja também para concurso. Então, toda coisa que vocês forem fazer no ramo de laboratório, né? De novo, se você for analista, se você for estudante para ser analista clínico, enfim, você vai precisar dessa bioquímica clínica. Então, vamos lá. Essa nossa primeira aula, ela vai ser realmente sobre uma introdução, né? Vai ser uma aula um pouquinho rápida e eu vou fazer apenas uma pequena introdução sobre a bioquímica clínica. E eu começo já com essa frase aqui. Gente, eu ensino essa disciplina aqui há algum tempo já e eu sempre começo com essa frase, né? Com essa pergunta. O que vocês sabem sobre exames laboratoriais? Nós sabemos que os exames eles são divididos em grandes grupos. Existem os exames que são lá na hematologia, né, que entra o hemograma, entra o sistema ABO, que também entra lá na imunologia, entra toda a parte do teste de coagulação, dentre outros. Tem a parte imunológica, né, que entra os testes sorológicos. Tem a parte de fluidos, né, que entra sumário de urina, espermograma, dentre outros. E aí, o que eu quero falar com vocês hoje é o que vai na nossa disciplina, que são os exames bioquímicos. Esses exames bioquímicos, eles são os mais variados possíveis, desde hormônio, desde marcadores. Por exemplo, eu vou verificar se o meu rim está funcionando normal. Eu utilizo um exame, né, bioquímico. Aliás, principalmente dois, que é a ureia e a creatinina, né, são os mais famosos. Gente, desculpa aqui a letra, porque eu estou desenhando com o mouse, eu estou sem a mesa digitadora aqui. A ureia e a creatinina. Isso para ver se o meu rim está funcionando normal. Eu quero ver se o meu fígado está funcionando normal. Nós temos os famosos, né, TGO e TGP. E aí, esse TGO e TGP, né, o nome TGO e TGP está entrando em desuso, né? A AST e a ALT está sendo mais utilizado hoje em dia, mas vamos já falar sobre isso aqui também. Se eu quero ver se o meu pâncreas está normal,
Aí entra amilase, entra lipase. Ah, não, eu quero ver se o que eu estou sentindo, né, é infarto ou é amor. O que é que eu faço? Faço um exame também bioquímico, um marcador cardíaco. E para isso nós temos os marcadores cardíacos, que vai desde a troponina, CK, CKMB, né? Tem as frações, a mioglobulina, e aí vai, certo? Então, todos esses daqui, eles são exemplos de marcadores bioquímicos. E cada um desse marcador bioquímico, ele avalia um órgão diferente. Tá? Então, tudo isso vai depender de qual órgão o médico está pensando, né, que está com algum problema daquele paciente. Só que aqui nós já vamos ver os objetivos de exames, né, laboratoriais de bioquímica clínica. Eu já falei aqui anteriormente o objetivo principal dele, que é verificar se o órgão daquele paciente, vamos usar aqui o termo cliente, né, nosso laboratório, está funcionando de forma normal. E para isso existem esses marcadores. Então, quais são as finalidades propriamente dito, escrito no slidezinho bem bonitinho? O que vocês gostam? Tá aqui, finalidades dos exames laboratoriais. O primeiro, ele é o diagnóstico. Claro, tendo em base que eu falei anteriormente, o diagnóstico, né, uma das principais finalidades para que o médico queira saber como está aquele órgão específico daquele paciente. Seja ela uma investigação de uma pancreatite aguda, de alguma falência renal, de algum problema renal, litíase, e aí vai. Acompanhamento, ou seja, aquele paciente ele já tem um problema hepático, por exemplo. Então, eu faço os exames para acompanhar a evolução dele e também para o nosso prognóstico daquele paciente. Que eu falei nesse instante, nós utilizamos muito no laboratório de bioquímica o termo, não só laboratório de bioquímica, mas laboratórios de análises clínicas, um termozinho, a gente troca o termo paciente para cliente. E o nosso exame, ele pode ter várias e várias alterações que são decorrentes, né, de uma série de fatores que podem acontecer. Desde as condições psicológicas, tanto de quem vai coletar aquele exame, como do nosso cliente, já vou dar algumas situações. Tanto se aquele laboratório tem algum tipo de reciclagem da equipe, né? O que nós chamamos hoje de educação continuada da equipe, né? Se tem treinamentos periódicos, e também se aquele laboratório tem um controle de qualidade bem estabelecido. Então, tudo isso, todos esses fatores aqui, eles vão interferir diretamente no diagnóstico do resultado, né, aliás, do paciente, que pode ser para diagnóstico, acompanhamento ou até mesmo para prognóstico. E aí, gente, com certeza você que estuda sobre laboratório, em algum momento você vai ver esse fluxo do exame de laboratório, ou exame laboratorial, que são aquelas 3 fases que fazem parte de um exame, de qualquer exame, não só do exame bioquímico, mas de qualquer exame que você faça em laboratório, que são as divisões de suas fases, que nós temos as fases pré-analíticas, fase analítica e fase pós-analítica. Ela é estudada principalmente os erros que acontecem em cada uma delas, né? Então, eu já vejo aqui, nessa tabela ao lado, que a fase pré-analítica é a fase, né, dos exames que acontece mais erros. Tá? Segundo essa referência, cerca de 60% a 70% dos erros laboratoriais são causados nessa fase, na fase pré-analítica.
Ah, professor, mas que fase é essa pré-analítica? Como é que ela é caracterizada? A fase pré-analítica é todos aqueles procedimentos que acontecem antes do exame ser realizado propriamente dito. Tá? Então, ele abarganha esses diferentes tópicos aqui. Fazem parte da fase pré-analítica o exame clínico, que começa lá com a enfermagem, com o médico, com o próprio enfermeiro odontólogo, que vai fazer o exame clínico do paciente. E aí faz parte também da fase pré-analítica, pedido de exame. O profissional que vai pedir aquele exame, ele precisa saber para que aquele exame serve. E pasmem, não é todo prescritor de exames que sabe realmente a finalidade daquele exame e muito menos interpretar o que ele vai receber daqui a uns dias como resultado. Faz também parte da fase pré-analítica, preparo do paciente. Agora aqui é com a gente. Tá? Então, preparar o paciente para o exame é uma responsabilidade principalmente do laboratório e das pessoas que fazem parte do laboratório. Quando eu falo preparo do paciente, vai desde a orientação que aquele paciente deve ter, tá? De jejum. Ah, professor, o que é jejum? Já a gente vai falar sobre jejum, tá? Desde a parte não do exame bioquímico, mas de outros exames, por exemplo, de urina, né? Informar como é que aquele paciente deve coletar a sua urina. E pasmem, há muitos erros. Frasco inadequado, o paciente não coleta o jato médio, e aí vai. E também faz parte aqui, ó, da fase pré-analítica, a obtenção da amostra. Isso aqui realmente é a coleta, né? Como o laboratório, né, como profissional, vai coletar aquela amostra daquele paciente. Nós vamos ter, nosso próximo vídeo, uma aula só sobre coleta de exame de amostra venosa, né, de sangue venoso. Então, a gente vai ver o que é que pode dar errado na coleta, como é que a coleta deve ser feita e por aí vai. E aqui, gente, ó, nós já pulamos para outra fase do exame, tá? Que é a fase que nós chamamos de fase analítica. Essa fase analítica é realmente quando o exame está sendo feito, tá? E aqui ela apresenta um erro bem menor, né, do que na fase pré-analítica. Nessa fase analítica entra a parte do analista, propriamente dito, né, quando exames microscópicos, se tem algum erro na máquina, enfim, naquela situação aonde o exame está realmente sendo feito. E aí nós entramos na última fase do exame, que é a fase pós-analítica, onde o erro é menor, tá? Cerca de 10%. E aqui vai, o que é que entra aqui nessa fase pós-analítica? Entra a parte de avaliação dos resultados, que isso aqui também vem desses dois aqui, ó, que é o resultado desses dois. Então, se quem pedir não souber o que está pedindo, também não vai poder interpretar de modo certo. Então, a avaliação dos resultados por médicos, por enfermeiros, por farmacêuticos, enfim, também vai estar em perigo, né, se ele não souber avaliar de forma correta. Isso aqui é um erro na fase pós-analítica. Liberação do laudo, né? Quem vai liberar o laudo? Biomédicos, farmacêuticos, pós-graduados, né? Pessoal da ciência biológica também, que tem especialização em análises clínicas. Se for liberar o laudo, libera um laudo com algum erro. Que erro é esse, professor? Algum erro de digitação, algum zero a mais onde não tem, certo? Alguma troca de resultados, enfim, tudo isso aqui está na liberação do laudo e pode acontecer erro.
E, finalmente, aqui a avaliação médica, que entra nessa avaliação aqui também dos resultados, tá bom? Então, todos esses daqui, de modo sucinto, né, são essas as fases do exame, tá? E os erros que podem acontecer, né, eu falei aqui dialogando, e em qual acontece mais erro. Muita questão de prova cai nisso aqui. Qual é a fase do exame, do exame, né? Qual a fase analítica que acontece mais erros? É a fase pré-analítica. Aqui tem outros objetivos do laboratório clínico, que vai desde garantir os resultados de exames, tá? De forma que não contenha erros de importância médica, assegurar que todas as etapas sejam cumpridas, né? De modo que não sejam inseridos erros significativos nos resultados. E aqui nós temos outro fluxograma, tá? Que fala, que dá o retrato, né, desse erro analítico. Primeiro, o paciente chega na recepção. Recepção, a gente sabe que entra também a parte aqui da coleta. Eu usei esse exemplo aqui porque a gente viu no slide anterior que é nesse momento, né, na fase pré-analítica, que acontecem mais erros. E aí, se o erro já começa aqui, eu vou ter amostras inaceitáveis. Se eu não parar o meu exame aqui, eu vou evoluir para erros analíticos. Então, realmente, é um fluxo, tá? Que se você não cuidar, lá na recepção, lá na coleta, lá na parte do jejum, o erro ele vai acontecer. E isso vai causar o quê? Transtornos, custos, recoleta. Se o laboratório não verificar que isso ali é um erro, vai dar problema para a imagem do laboratório, ou seja, os laboratórios vão ficar mal vistos, né? E a verificação desses erros cabe justamente ao setor a qual nós estamos estudando aqui nesse curso, tá? Que é o setor da bioquímica, aonde cabe ao setor da bioquímica especificar condições de coleta e processamento para recepção e coleta do material. E isso vai dar para nós, né, que nós chamamos de amostras aceitáveis para realizar o nosso exame. E aqui eu listei, a partir de agora, né, as principais causas somente pré-analíticas. Professor, por que o senhor escolheu pré-analíticas? Porque é ela que tem mais representatividade, tá, nos erros. Então, aqui eu listei para vocês as principais causas pré-analíticas de variação, né, dos resultados. Primeiro, jejum. Normalmente é o que causa mais dor de cabeça nos laboratórios e também nos pacientes. Jejum, o que é? O que pode? E o que não pode? Parece aquele programa da Globo, né? O que é, a gente vai descobrir daqui a pouco. Não, vamos descobrir agora, né? Jejum. O que é esse tal de jejum? Jejum, ele é pregonizado um período, né? O período de jejum, como diz aqui, né? Pregonizado um período de jejum para coleta de sangue para exames laboratoriais. Esse jejum é um tempo que o paciente passa sem ingerir alimentos, de forma que esses alimentos podem dar interferência nos resultados dos exames. Então, aqui, existem alguns períodos, né, que cada tipo de exame, aliás, ele tem um período específico para o jejum. Em alguns países, tá, esse jejum, principalmente para a coleta do perfil lipídico, não está sendo tão exigido, inclusive está entrando em desuso, né? Porque, pense comigo, se você quer avaliar como está o paciente, aí o paciente ele faz um jejum. O resultado daquele exame após o jejum é o resultado fidedigno daquele paciente?
Muitas vezes não, porque o paciente, de forma geral, no seu dia a dia, ele não fica em jejum, tá? Mas, em alguns exames, né, aqui no Brasil principalmente, o jejum ele é obrigatório em vários e vários exames. Como aqui, ó, tem nesse slide aqui recomendando, né? Recomenda-se coleta sempre pela manhã, após repouso noturno, em jejum de 8 a 12 horas. A ingestão de água não faz parte do jejum. Então, de forma geral, aqui no Brasil principalmente, como é recomendado esse jejum? Coleta pela manhã, após o repouso noturno. Jejum, ele varia de 8 a 12 horas. E a água não interfere o jejum. De forma geral, a água, a ingestão de água, não interfere em nenhum tipo de exame. A não ser também que você beba 2 litros de água de uma vez só, e aí com certeza vai causar efeitos, tá? Principalmente se o seu exame for do tipo sumário de urina, onde a densidade vai estar alterada, dentre outras coisas. Existem situações específicas, né, onde o jejum ele é um pouquinho diferente. Como, por exemplo, o jejum em estados pós-brandiais, ou seja, aqueles estados que o paciente acaba de comer. O que é que ele vai causar? Vai causar turbidez no soro. E essa turbidez no soro, ela pode interferir em algumas metodologias analíticas, principalmente metodologias colorimétricas, tá? Agora, existem alguns exames que eles são feitos realmente pós-brandial, ou seja, pós o almoço principalmente. Um exemplo disso daí é a glicemia pós-brandial, que é realmente para ver como é que o paciente se comporta, como é que a glicemia do paciente se comporta depois que ele faz uma refeição. Normalmente é o almoço. Agora, em populações pediátricas, né? Pardon, isso aí agora, e também geriátricas, que é de idosos. O tempo de jejum deve aguardar a relação com os intervalos de alimentação. Muitas vezes, pessoal, principalmente crianças RNs ou lactantes, melhor dizendo, e também idosos, não podem ficar muito tempo sem se alimentar. Nesses casos, a melhor forma de você coletar o sangue destes, né, para exames bioquímicos principalmente, é aguardar, né, o intervalo entre as refeições. 3 em 3 horas, 6 em 6 horas. Aí você vai realmente nesse intervalo que eles têm antes da próxima refeição. Então, essas duas situações são aonde o jejum, né, ele não pode esperar aquelas 8 a 12 horas, tá? E aí você pode utilizar esses processos que eu falei anteriormente. Lembrando, gente, eu estou falando aqui de modo geral, de 8 a 12 horas. Mas cada tipo de exame, né, pode ter um tempo específico. E como eu falei, em alguns países, esse jejum já não é mais nem utilizado. Né? Como eu falei, pela lógica, né, o jejum ele não vai mostrar o estado realmente do paciente. Vai mostrar um estado onde o paciente ele foi submetido, né, que é o jejum. Mas aqui no Brasil ainda é preconizado esse tempo de jejum e a gente vai ter como base esse período, né, padrão de 8 a 12 horas. Só que pode variar de exame para exame, tá certo? E aqui, gente, algumas situações, tá, que podem ocorrer se o jejum não for feito de modo adequado. Primeiro, se o jejum ele for muito prolongado, o paciente não entendeu bem e ele passou mais de 48 horas sem comer. Né? Pode acontecer. O que é que vai acontecer com isso? Aumenta a creatinina, tá? E também o ácido úrico. Além disso, diminui o colesterol total, né? E diminui também o triglicerídeos, a ureia e também alguns outros marcadores. A ausência de jejum, né,
pode causar alterações de substâncias provenientes do metabolismo, como, por exemplo, a glicose e o colesterol. Mas lembrem-se do que eu falei anteriormente sobre alguns países não adotarem o jejum, principalmente no perfil lipídico. Tá certo? Principalmente no perfil lipídico. Outra coisa que pode alterar em um resultado, né, de um exame é a dieta. Tá? Dieta rica em gordura. Vamos supor que um paciente ele vai fazer o perfil lipídico, vai analisar, né, o seu seu colesterol total, as lipoproteínas. E aquele paciente, antes do exame, a dieta dele é rica em gordura. É claro que vai aumentar os triglicerídeos, tá? Se a dieta dele, antes do exame, for rica em proteínas e carboidratos, aqui não só antes do exame, principalmente proteínas. Vamos saber o histórico daquele paciente. Se for um atleta, normalmente tem uma dieta rica em proteína, certo? E vai aumentar a amônia, a ureia, o ácido úrico, né? Algumas vezes a creatinina, dentre outras coisas. Se for rica em carboidrato, né? Pode ter a estimulação da insulina, da secreção de insulina e também do glucagon. Se for rico em glicídios, tá? Vai estimular a secreção da nossa querida insulina, tá certo? Ah, professor, mas o jejum, ele é interferido pelo café? Claro, o café, ele vai interferir, tá, no jejum. Então, muitas vezes o paciente vai chegar no laboratório de vocês e vai falar assim, você pergunta, você está de jejum? Aí ele, estou, bebi apenas um cafezinho. Isso aí, apenas um cafezinho. Na cabeça dele, esse cafezinho não vai causar efeito nenhum. Só que nós sabemos que café, mas o café não tem açúcar, com café sem açúcar. Se tiver açúcar, já sabe que a glicose ela vai alterar. Mas só o café sem açúcar, né? Que um paciente pode dizer assim, tomei um café e ainda foi sem açúcar. Só que o café, ele tem a cafeína, certo? E a cafeína, ela vai induzir a liberação da epinefrina, tá? Que vai estimular a neogliogênese e, de forma geral, vai elevar a glicose no sangue. Então, aqui eu estou falando do café sem açúcar. Imagine o café com açúcar. Vai aumentar ainda mais essa glicose sanguínea, tá certo? Além disso, pode elevar a atividade da renina plasmática e a concentração das catecolaminas. E também o café, né, ele tem o seu efeito diurético, tá? Ele aumenta a excreção das hemácias e de células tubulares, renais na urina. Então, o café ele também vai interferir no exame de urina. Vai liberar mais hemácias, a gente sabe que a urina é um ultrafiltrado do sangue, e, consequentemente, vai liberar também mais células tubulares renais. Outra coisa que pode alterar o resultado do exame, de exames, né? Variação cronobiológica, tá? Nós chamamos de ciclo circadiano, que é realmente a variação que nós temos, tá? Durante o dia, né? De alguns hormônios principalmente. Então, de forma geral, a melhor condição para a coleta de sangue, para a realização de exame de rotina, é no período da manhã, certo? Só que o paciente ele pode chegar no seu laboratório, ou até mesmo você trabalhar em um hospital, principalmente, com exames de urgência, tá? Então, é recomendado que exista, né, uma indicação do laudo se esse exame é realmente urgente. E colocar no laudo o horário em que foi realizada a coleta, evitando a interpretação equivocada dos resultados. Principalmente quando nós falamos de alguns hormônios e também de alguns metais, tá certo? Então,
Se ocorrer fora desse momento que é indicado, ou seja, se for uma situação urgente, você tem que colocar lá no laudo o porquê que foi realizado e isso vai, o horário que foi realizado, e isso vai evitar uma interpretação equivocada daquele resultado que nós vamos obter. Outra coisa que pode causar interferência, tá? O gênero, né? Então, diferenças hormonais específicas. Então, como diz aqui, ó, parâmetros sanguíneos e urinários, né, que apresentam concentrações significativas distintas entre homens e mulheres. Isso daqui ele é decorrente, né, das diferenças metabólicas e também da massa muscular, entre outros fatores. Então, quando o paciente vai fazer a anamnese, é importante que no exame venha, né, dizendo qual é o gênero daquele paciente, tá certo? Por quê? Não os exames bioquímicos, hormonais principalmente, eles não são mesmo para homem e para mulher, tá certo? Então, uma vez que eu indico que o paciente é homem ou mulher, os intervalos de referência eles vão mudar, tá certo? Então, um hormônio que é determinada quantidade é referência tal e tal para mulher, não é tal e tal para homem, certo? Isso vai variar. Então, por isso que nós precisamos saber o gênero para verificar qual é o valor de referência daquele paciente, tá certo? E assim também a idade, certo? A idade também deve ser levada em consideração, assim como o gênero, por conta que vai mudar, né, os parâmetros, principalmente os parâmetros bioquímicos, ao decorrer da idade. Não só bioquímicos, mas também hematológicos, entre outros. Como diz aqui nesse slide, alguns parâmetros bioquímicos possuem a concentração sérica dependente da idade do indivíduo. Essa dependência é resultado de diversos fatores, como maturidade funcional dos órgãos e sistema, conteúdo hídrico, nós sabemos que a pessoa, quanto mais jovem, mais água tem no corpo, e também a massa corporal, tá certo? Então, sempre é importante fazer bem feito, né? Principalmente quem trabalha na recepção, mais próximo do paciente, ter todos os dados possíveis, gênero, idade, e também a massa corporal, que entra a parte do peso. Outra coisa que pode alterar resultado de exame é a posição, certo? A mudança rápida, né, na postura pode causar variações em alguns componentes séricos, principalmente, tá, em exames hormonais. Outra coisa que vai alterar resultado de exame: ingestão de álcool, bebida alcoólica, né? Então, dependente da duração e da amplitude de seu consumo. Então, as interferências ela vai depender da ingestão, tá? Da quantidade e também da amplitude que aquele indivíduo consumiu álcool. No efeito agudo, né? Aquele efeito que acontece entre 2 a 4 horas da ingestão do danado, vai diminuir a glicose e vai aumentar o ácido úrico e o lactato plasmático. Efeito crônico, ou seja, mais dessas 4 horas, né? E também se o paciente ele é um alcoólatra, principalmente, triglicerídeos aumentado e VCM também aumentado. Ou seja, aqui já entra lá na parte da hematologia. A hemácia desse paciente vai ficar macrocítica, vai ficar maior, tá? Isso devido à deficiência dos folatos. E no seu efeito prolongado, né, do uso do álcool, como vocês sabem, né, o álcool ele vai atacar principalmente as células hepáticas, e com isso ele vai aumentar o valor, né, do gama-GT, né, do AST-ALT, TGO e TGP, do glutamado desidrogenase, tá? Isso devido ao efeito tóxico causado no
meu fígado, né? Então, esse é o efeito prolongado, ele vai causar essas reações que são danos principalmente hepáticos, tá? Aqui eu estou falando dos efeitos do álcool nos exames laboratoriais. O efeito do fumo, outra situação que pode chegar no laboratório de vocês. O paciente diz que está de jejum. Aí você pergunta, você consumiu alguma coisa durante esse jejum? Aí ele, não, só bebi um cafezinho e fumei um cigarro. Eita, e o estrago está feito. Por quê? Nós já vimos que o café ele causa o efeito tanto pela cafeína, e se tiver açúcar também, né, claro, vai aumentar a glicose. E o fumo desse paciente vai causar o quê? O aumento da glicose, né, ele vai aumentar cerca de 10 miligramas por decilímetro depois de 10 minutos, tá? 10 minutos após fumar o cigarro. E esse parâmetro, ele segue dessa amplitude aumentado, né, por cerca de 1 hora. Além disso, aumenta colesterol, aumenta o triglicerídeos, aumenta ácidos graxos, a epinefrina, aldosterona, hormônio do crescimento, cortisol plasmático. Ele diminui o HDL, né, colesterol, que é o colesterol bom. E o tabagismo crônico, ele vai alterar aquelas pessoas que fazem o uso de cigarro há muito tempo, né, de forma crônica, ele vai aumentar os leucócitos. Eles podem aumentar cerca de 30%, justamente por conta do uso do cigarro, né, de forma crônica. Dieta, aliás, data da menstruação ou tempo de gestação, né? Tudo isso aqui deve ser informado, né, se a paciente está no período de menstruação, principalmente, gente, nos exames bioquímicos e também nos exames de urina, tá? Nos exames bioquímicos, as alterações vão acontecer principalmente na gestação, né, também na menstruação, por conta de variações fisiológicas. Muito por conta, né, da variação de hormônios e também de algumas proteínas séricas. No período, no exame de urina, o ideal é que seja feito, né, fora do período de menstruação, ou seja, fora do período menstrual. Agora, se for uma urgência, né, pode adotar-se 2 cuidados. O primeiro, asepsia na hora do exame, tá? E o uso de um tampão vaginal para que o sangue menstrual não se mistura com a urina. Então, isso aqui realmente em forma de urgência, uma vez que não der para fazer esse exame depois. Se der, você espera alguns dias, tá? E realiza a coleta fora desse período menstrual. Relações sexuais pode causar efeitos, né, em resultados de exames bioquímicos? Podem sim. Alguns exames, principalmente espermograma e PSA, há a necessidade de determinadas abstinências sexuais. Uma vez que esses 2 exames especificamente, né, eles vão, principalmente masculino, né, aqui 2 exames mais voltados para os homens, né, o sexo ele pode diminuir a quantidade de espermograma, tá? Claro que depois vai refazer, tudo bonitinho, mas naquele momento, o sexo antes desse exame vai causar, né, diminuição naquele número de espermograma. Tanto que algumas literaturas pedem uma abstinência sexual, né, de 3 a 5 dias, outros de 3 a 7 dias. Então, esse tempo tem que ser respeitado, ok? PSA, porque vai alterar, né, os hormônios, vai ser liberado mais esse hormônio na corrente sanguínea. PSA também tem as alterações da condição do paciente, né, se esse paciente andou de moto, andou de cavalo, porque tudo isso vai
aumentar os níveis séricos desse hormônio. Outra coisa que pode alterar, ansiedade e estresse. O paciente deverá relaxar antes da realização do exame. O estresse, ele afeta não só a secreção do hormônio adrenal, como também de outros componentes. Então, vocês aí que estão estressados ou com ansiedade, né? Vocês devem relaxar um pouquinho antes de fazer o exame. Nesses tempos, hein, nós estamos aqui, eu gravei esse vídeo aqui em 2022. Pandemia, guerra na Ucrânia, economia aí no Brasil bombando, né? Só que não. Então, essa ansiedade e estresse, ela é um pouquinho de segurar. É um pouquinho difícil de segurar, né? Principalmente fora as outras coisas que podem causar. Por exemplo, o medo na hora de coletar o seu sangue, né? Vai aumentar a adrenalina, enfim. Tudo isso pode causar, aliás, erros pré-analíticos, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, até agora são erros pré-analíticos. Atividade física, tá? Principalmente se for atividades físicas intensas, tá? Alguns exercícios de longa duração podem produzir um aumento de enzimas musculares, né? Como a CK, aldolase, AST e o LDH. E exercício a longo prazo, né, podem produzir modificações, né, na aldosterona, androstenediona, cortisol, HDL, LH, enfim, todos esses daqui eles podem ser alterados em resultado de exame, né, se o exercício for a longo prazo. Aqui, essa tabela aqui é uma tabela que eu gosto bastante, tá? Que ele fala sobre o exercício, né? Não treinado, uma pessoa que não treina, um treino leve, um treino moderado e um treino vigoroso. E aqui o analito que está sendo analisado, tá? Por exemplo, aqui, eu não vou falar todos, né? Mas vou pegar aqui o exemplo da glicose. Uma pessoa que não treina, tá? Antes do exame, ele vai ter a glicose fidedigna, normal. Treino leve também normal. Em um treino moderado, ele pode aumentar. E um treino vigoroso, ou seja, aquele treino intenso, ele vai diminuir. Vou pegar aqui outro exemplo. Vou pegar da ureia aqui. A ureia, tá? Em não treinado, ele reflete o resultado normal daquele paciente, né? O fidedigno dele. Em um treino leve, moderado e vigoroso, ele vai ter o aumento, tá, desse analito. A ureia, que é um marcador renal, né, que vem lá, a gente vai ver ainda que vem da metabolização da amônia, enfim, tem todo um processo sobre ele. A creatinina também acompanha esse perfil, né, da ureia. Normal e não treinado, aumenta tanto em treino leve, né, exercício leve, como moderado e também no vigoroso. Interferência de fármacos. Claro, os medicamentos também vão causar interferência pré-analíticas. E aí tem os efeitos in vivo, tá? Que são o efeito fisiológico, indução, né, ou inibição, aliás, enzimática, competição metabólica, ação farmacológica, dentre outros. E o efeito in vitro, tá? Que vai ter interferências analíticas, possibilidade da ligação preferencial às proteínas e também, em alguns eventos, reações cruzadas, tá bom? Claro, gente, se tudo isso aqui, os fármacos, causa efeito, então quer dizer que eu posso pedir para o paciente interromper o uso dos fármacos um dia antes de fazer o exame? Não, você não pode fazer isso, tá? Só quem pode suspender medicamento ou de uso controlado, crônico ou qualquer um outro é o médico, tá? Então, a suspensão de medicamentos somente deve ser autorizada pelo médico do paciente. E nós vamos fazer o quê? Já que dá tantas alterações, nós vamos perguntar ao paciente e anotar na ficha, tá,
os nomes dos medicamentos que ele utiliza, tá? E isso aqui vai evitar, certo, que se ocorrer algum tipo de erro, que esse erro seja mal interpretado, tá certo? Então, coloca lá os nomes dos medicamentos, dos fármacos que esse paciente utiliza, para que a gente saiba se ocorrer algum tipo de erro, a gente pode verificar se é por conta desses medicamentos. Na monitoração de drogas terapêuticas, anotar o horário da última dose e registrar a informação no laudo, que é para pacientes internados, tá certo? Outra coisa que pode causar erros, isso aqui, gente, eu acho que é um dos principais, tá certo? Que é justamente a aplicação do torniquete ou do garrote, né? Que é aquilo que o coletador, né, utiliza para amarrar o braço do paciente para que as veias fiquem melhor expostas, tá? Então, como diz aqui, ó, é utilizado para facilitar o encontro da veia apropriada para fazer a punção. Então, muito cuidado. Por quê? Em muitos exames, é recomendado que nem utilize o torniquete, principalmente em teste de coagulação. Só que, como muitos pacientes têm a veia ruim de ser encontrada, esse torniquete ele ajuda. E existem vários tipos de torniquete. Desde aqueles mais chiques, que são aquelas fitas que prendem assim, tem aqueles que são aqueles soros, né? Que quem vai lembrar, quem é do interior vai lembrar aquele soro de baladeira, né? Que são os melhores, inclusive. Tem cantos que o torniquete é a própria luva, enfim, existem vários tipos de torniquete. Agora, o importante é que esse torniquete não passe muito tempo amarrado no braço do paciente. O ideal, como diz aqui, é cerca de 1 minuto. Então, vocês vão ler aí em algumas outras literaturas, 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu costumo falar entre 1 a 2 minutos no máximo. Por quê? Porque se utilizado por mais de 2 minutos, há a congestão, né, local e a hemoconcentração. Isso pode alterar as plaquetas, pode alterar os testes de coagulação e também o cálcio. Então, por isso que eu disse anteriormente, se possível, é melhor coletar sem esses torniquetes, principalmente se for teste de coagulação, tá? E se for o cálcio, né? As plaquetas também, certo? Mas mais cuidado com esses testes. Coagulação, TAP-TPT, entre outros, tá? E o nosso querido cálcio, tá? Garroteamento ideal de 1 a 2 minutos. Se o garrote permanecer por mais tempo, a estase venosa levará a alterações metabólicas. Então, eu trouxe aqui a porcentagem, tá, de mudanças que podem acontecer se o torniquete for aplicado por mais de 3 minutos. Isso aqui é em porcentagem, tá, gente? Não é, em outra medição, não. É em porcentagem. O lipídio total pode aumentar 4,7% se for um torniquete mais de 3 minutos. Proteínas totais, 4,9%. Colesterol, 5,1%. O ferro, 6,7%. A bilirrubina, 8,4%. O AST, né, 9,3%. E o potássio, ele altera a porcentagem, né, de 6,2%. Agora, aqui não é para mais, é para menos. Né? Então, o potássio ele pode reduzir 6,2% se o torniquete for aplicado por mais de 3 minutos. Tá? Aqui, só para finalizar já nossa primeira aula, tá? Eu falo sobre as orientações ao paciente. Aqui eu tenho as instruções de coleta, podem ser escritas, né, em linguagem simples e clara para o paciente. Ou seja, quando o paciente chega em seu laboratório, você precisa informar como é que aquela coleta ela irá ser feita. Isso serve para tranquilizar o paciente, porque o paciente vai saber o que você vai fazer. Isso aqui também serve para que o paciente entenda o que é que está acontecendo. Se isso aqui não for feito de forma clara, como assim de forma clara? O paciente, gente, por muitas vezes,
ele não entende e também não tem o dever de entender as linguagens técnicas que nós utilizamos dentro do laboratório. Por exemplo, eu vou usar o torniquete no senhor. O paciente não sabe o que é torniquete. Você vai dizer que você vai amarrar o braço dele. Então você tem que se fazer entendido. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito nas minhas aulas. Exame de urina. Como é que a gente diz que o paciente vai urinar de forma técnica? Mixar, né? Que é o ato de urinar. A gente vai falar isso, o paciente vai achar graça de você. Então você tem que dizer urinar. Em alguns casos, realmente tem que, no interior principalmente, só vai mijar aqui dentro. Enfim, você tem que se fazer entendido. O importante é que o paciente entenda o que você está dizendo. Mas claro, né? Também não vamos ser tão invasivos ao ponto de assustar o paciente. Vamos falar de forma clara, mas sempre utilizando o bom senso. E sempre, gente, perguntar se o paciente realmente não entendeu o que você quis dizer. Tá? Porque, como eu disse anteriormente, você tem que se fazer entendido. Aqui, eu trouxe alguns erros na hora da coleta, que pode acontecer. Garroteamento excessivo, punção em membro com infusão venosa, tá? Naqueles acessos, não pode acontecer. Coleta em tubos inadequado para exames, vamos ter uma aula só sobre tubos. Acidentes com perfuro cortantes, má qualificação do profissional, falta de comprometimento do profissional, instabilidade emocional e ou influências externas sobre o profissional. Então, tudo isso aqui vai causar erros na hora da coleta. Outra coisa que pode causar erro pré-analítico são as centrifugações inadequadas. O plasma, por exemplo, quando o sangue do paciente é colhido com algum anticoagulante, se for centrifugado, tem que ser o mais rápido possível, né? Agora, quando é soro, né, você deve fazer, no mínimo, a centrifugação 30 minutos após a coleta e, no máximo, 2 horas depois da coleta. Nunca mais do que isso, porque pode causar algumas alterações. Tubos com geosseparador, que é aquele tubozinho amarelo, tá? Não podem ser centrifugados em baixas temperaturas. O tempo de espera, né, do tubo no soro, então tudo isso aqui vai causar também interferência. Se você vai transferir, que transfira com a pipeta de Pasteur, que é essa daqui que é descartável para não ter interferência, tá? O tempo de espera para coagulação e retração do coágulo, que é aquele tubozinho coletado com geosseparador, né, tem que ser respeitado. Tudo isso para ter amostras, né, para obter amostras livres de soro e também de fibrina. Aqui, gente, eu trouxe alguns casos para vocês de um soro lipêmico, tá? Às vezes isso aqui é a condição do paciente mesmo. Um soro que é normal, tá? E aqui um soro bem lipêmico. Aqui o tri dele deve estar bem altão. Aqui também, ó, outra foto mostrando isso daqui, tá? A lipemia também é um caso que pode causar interferência no exame laboratorial, principalmente nas metodologias colorimétricas ou turbidimétricas, que são mais utilizados hoje em dia, tá? Essa elevação do tri ele pode ocorrer apenas no período pós-bandial ou pode ser de forma contínua. Como eu disse, tem alguns pacientes que têm transtornos de dislipidemias, tá? Então, alguns pacientes, naturalmente, eles vão estar assim. Em outros, pode ser por conta de um erro no jejum ou se ele colheu em período pós-brandial, tá certo? O aspecto do soro ou do plasma altera faz a alteração do límpido, né, para um grau elevado de turbidez, podendo chegar até um aspecto mais leitoso. Então, aqui nós temos os graus, né, de lipemia, desde do grau menor,
né? Dá para ver que ele está viscoso, mas está um pouquinho ainda com a coloração do plasma normal, até realmente passando aqui, ó, para o aspecto leitoso. Então aqui eu acho que a máquina para ler isso aqui vai ser muito difícil. Muitas vezes precisa ser diluída, tá certo? Outra coisa que pode causar erros são as nossas hemólises, tá? Que são essas hemólises, tá? Hemólise é a liberação de constituintes intracelulares, né? Tanto para o plasma como para o soro. Estes componentes podem interferir nos resultados, nas dosagens de alguns analitos. Essa hemólise, ela quando acontece essa hemólise, você percebe visualmente, porque a aparência do soro ou do plasma, ela fica avermelhada após a centrifugação ou sedimentação. E isso é causada, hemólise, né, lise das hemácias. Então, isso é causado, ó, pela hemoglobina liberada quando né, a ruptura das hemácias. Então, por algum motivo, as hemácias se romperam. Uma coleta inadequada, certo? A centrifugação inadequada, não deixou o coágulo ser bem feito, né, no tubo de gel separador, enfim, algum motivo causou essa hemólise, ou seja, a lise das hemácias, que é a quebra da membrana das hemácias, e isso aqui vai causar esses graus aqui de hemólise. E assim como o soro lipêmico, né, nós temos os graus, os diferentes graus, né, desde do leve, né, do grau 1, até o grau mais elevado aqui. E aqui, gente, nesse último slide, eu separei os critérios de rejeição de amostras. Primeiro, se há presença de hemólise, lipemia ou icterícia. Lembrando que, muitas vezes, se você vai rejeitar essas amostras, ela pode vir do mesmo jeito para você. Quando ela vem do mesmo jeito, ou o paciente não está recebendo a orientação inadequada, ou a coleta está sendo inadequada, mas, por muitas vezes, quando é assim, a presença de hemólise, principalmente de lipemia, e icterícia também, né, não posso descartar, pode ser por conta do quadro clínico do paciente mesmo, né? Então também pode acontecer por conta disso aqui. A falta de informações importantes para a execução do exame, tubos inadequados, volumes inadequados, aditivos inadequados e também conservantes, centrifugação inadequada, preparação inadequada do paciente para fazer o exame, isso aqui entra muita parte do jejum, conservação inadequada da amostra, vamos ter uma aula só sobre conservação de amostra, tempo inadequado, né, entre a coleta e o processamento, transporte inadequado, identificação inadequada ou incorreta das amostras ou acidentes com a nossa amostra. Então, esses aqui são os critérios que podem que podem fazer, né, com que as amostras sejam rejeitadas pelo laboratório. Como eu falei, hemólise, lipemia e icterícia pode ser uma situação do paciente, mas de forma geral, são esses segmentos, tá, que podem causar a rejeição das amostras para exames laboratoriais. Então, gente, de forma bem geral, mas também algumas coisas mais específicas, né? Eu falei aqui sobre a introdução à bioquímica clínica e também dei alguns exemplos aqui sobre interferências pré-analíticas, tá? O nosso vídeo de hoje era esse. E se você gostou, deixa lá o seu comentário, tá? Deixa a sua sugestão de como nós podemos melhorar ainda mais. E não se esqueça de, no final, curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que estimula a gente a gravar mais situações, né? Mais disciplinas como essa. E claro, não esqueça, qualquer coisa, vocês podem vir aqui nesse QR Code, que
vocês vão achar mais informações sobre bioquímica, hematologia, microbiologia, enfim, tem muita coisa boa lá. Então, por hoje era isso e até mais, pessoal.